Seja bem-vindo a mais uma Mãe é a Chefe. Eu sou a chefe Júlia Andrade, chefe de cozinha, mãe da Laura, empresária e jornalista. E esse é um podcast sobre empreendedorismo do ponto de vista de mães que conseguem equilibrar os pratinhos da maternidade. Hoje, nesse episódio, eu vou convidar alguém que eu sou cliente há muitos anos. Essa pessoa ela revolucionou o mercado de beleza no Rio de Janeiro, agora de São Paulo também, e é referência no Brasil. Seja bem-vinda, Lu Heck. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Lu Heck, idealizadora, fundadora do estúdio Lu Heck. É uma maquiadora... Gente, assim, vou começar a explicar. Lu, maquiadora incrível, maravilhosa, atende só famosos, chiquérrima. Mas eu acho que o ponto de virada, e por isso eu quis te convidar para estar aqui, é como você transformou o mercado. Eu vou te pedir para explicar um pouquinho, mas assim, eu sou cliente, conheço há muito tempo, já fiz todos os tipos de maquiagem. Acho que o Fast Beauty e o atendimento, o padrão que você conseguiu construir é revolucionário, assim. Me conta um pouquinho como chegamos até aqui, então. Então, contar um pouquinho da minha história. Eu sou publicitária de formação. Comecei a maquiar há 10 anos atrás, 11 anos atrás. Nem há tanto tempo assim, né? Porque pra quem já tá, né, na quinta loja e tal. E, na verdade, quando eu comecei a maquiar, na época que eu comecei a maquiar, eu não era consumidora de maquiagem. Eu acho que muita gente não consumia maquiagem. Era um mercado meio nichado, né? Muito nichado, na verdade. Não meio nichado, mas muito nichado. E aí eu comecei a entender a demanda disso, né? Quem eram as pessoas que consumiam, por que consumiam, em que ocasião consumiam. E eu fiquei muito intrigada, assim, porque eu achei que muitas mulheres gostariam de consumir, de fazer cabelo e maquiagem, mas não tinham acesso. Por N motivos. E aí, enfim, entrei no mercado, fiz o meu primeiro estúdio, montei meu primeiro estúdio no meu apartamento, que foi o momento onde eu vi que eu não conseguia atender todo mundo em domicílio. Eu tinha que negar muita gente, aí eu coloquei no meu apartamento. Consequentemente, depois do meu primeiro filho, montei o primeiro estúdio para também conseguir aumentar um pouco mais a minha capacidade de atendimento. Coloquei pessoas dentro da minha equipe e logo depois veio o Fast Beauty. E aí foi a virada de chave. E aí foi isso, assim, a intenção do Fast Beauty foi democratizar o cabelo e a maquiagem. Como que eu faria isso sem desvalorizar o nosso serviço, que em momento nenhum a minha intenção foi essa, imagina, foi, né, aquecer realmente o mercado. No começo, inclusive, eu fui bombardeada por muita gente, que depois até colocou no próprio estúdio a Beleza Express, enfim, deram outros nomes, né? O Fast Beauty a gente colocou, o nome é nosso. Mas a minha intenção foi sempre aquecer o mercado. E o resultado foi o que a gente tem hoje, né? Mas, assim, a gente teve que enxugar. E aí, por isso, a gente fez os cardápios. A gente fez ali o modo já certinho de 5 opções de cabelo, 5 opções de maquiagem. Mas o legal foi que eu tenho até hoje esse vídeo. No dia que eu tive essa ideia, que foi uma ideia construída ali nos caquinhos, né, dos meus pensamentos, até o dia que eu peguei e fiz um story e falei assim, gente... É o seguinte, estou aqui no estúdio, tive uma ideia, vou fazer uma Beleza Express que vai ser X, não lembro qual valor que eu tinha colocado. E aí veio uma cliente minha no direct e falou assim, bota o nome de Fast Beauty. Aí eu falei, amei o nome, Fast Beauty vai ser. Então é isso, aí eu comecei com 2 opções de cabelo, 2 opções de maquiagem, e aí todo final de semana elas vinham, Lu, por que você não coloca isso? Por que você não coloca aquilo? Então foi assim, foi um serviço construído a muitas mãos, entendeu? As clientes vieram adicionando tudo que elas gostariam e a gente foi montando ali de acordo com o que a gente achava que dava para fazer. Então, assim, foi uma forma muito legal de conseguir atingir realmente esse objetivo de democratizar, e a consequência disso foi um aquecimento muito, muito, muito grande da demanda de beleza, né, desse serviço, sabe? Eu consumo, tava te contando antes, mas assim... Fui na Lu Heck, né? Porque é assim que a gente fala. Fui na Lu Heck primeira vez, acho que 2017, indicação de uma cunhada. Tinha 1 ano o estúdio. Foi 2017, isso eu tenho certeza. Você foi na minha casa ou foi no estúdio? Não, foi no estúdio do Prime. Já era lá, não era não? A sala no Prime? Fui num casamento. Então, se não foi 2017, foi 2019. 2019. Então 2019... Acho que a gente abriu em 2018. Então foi isso. 2018 ou 2019, foi isso. Eu lembro que eu fui, minha cunhada indicou, primeira vez que eu fui, não era o Fast Beauty ainda. Já tinha, mas eu fiz maquiagem normal.
Depois tive outro casamento, enfim, já fui várias vezes. E aí, ano passado, eu num casamento, cheguei na mesa, no salão, fui no do Prime, que foi o primeiro. Sim. A unidade do Prime foi a primeira. Aquela salinha de cima, que hoje é uma loja lá embaixo. A primeira vez que eu fui na do Prime embaixo foi ano passado nesse casamento. Aí fui e vi duas pessoas que eu conhecia. Cheguei no casamento, tinha uma mesa de umas 6 mulheres conversando. Minha amiga, nossa, Júlia, mas você tá muito bonita hoje. Porque a pele fica diferente. É um negócio, eu me maquio bem, mas não é a mesma coisa. Aí eu, ai, obrigada, fui na Lurec. Ela, eu também. Aí eu, é mesmo? Aí ela, qual que você foi? Eu, no do Prime. Ela, eu fui no do Blue. Aí todo mundo, eu também fui. Que hora você foi? Quando eu olhei, todas tinham ido. Ai, gente, mais umas 10, tipo, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, deve ter umas 15, 20 pessoas aqui que se maquiaram lá. E é muito legal, porque você, como maquiadora, você ia acabar tendo um limitador. Sempre tem, né? Sempre tive. Tanto que desde o começo eu já comecei a escalonar a equipe. Eu tinha gente de fora, né? Tipo assim, tinha parceiros, sabe? Eu falava, não consigo atender. Você consegue atender por mim? Porque assim, é isso. Graças a Deus, quando você faz um nome, quando você faz um trabalho legal, você acaba tendo demanda que você não consegue atender, né? Aquela demanda estrangulada ali que você consegue... Na verdade, a demanda, o excesso de demanda sempre foi um ponto onde eu me fazia pensar. Eu falava, cara, não dá pra eu continuar do jeito que eu tô. Eu preciso conseguir atender. Aí eu passei do domicílio pro meu apartamento. Aí do meu apartamento eu passei pro estúdio. Do estúdio eu aumentei esse mesmo estúdio. Eu lembro. E aí a gente começou a, caraca, não tá dando. E as clientes da Barra... E as clientes do Leblon, de Ipanema, da Zona Sul, falando, você tem que abrir na Zona Sul, você tem que abrir na Zona Sul. E eu, caraca, tem que abrir na Zona Sul. E vai pra Zona Sul. E aí, na Barra não dá mais pra ser só um. Exatamente. Aí a gente foi crescendo. Mas é isso, você precisa crescer com qualidade, porque senão a gente não continua crescendo, né? E um dos fatores que fez com que a gente continuasse crescendo com qualidade foi a entrada do meu irmão no negócio. Qual que é o seu papel dentro da empresa? Além de... Me explica um pouquinho, eu sei que você maquia ainda, mas como é que é o seu papel na empresa e como maquiadora? Como gestora e maquiadora, né? Porque tem uma divisão, né? Imagino. Tem. Então, eu fico... Assim, acaba que eu e ele, a gente mete a mão em tudo, porque esse é um dos fatores do empreendedorismo que é muito difícil, né? Mas o que a gente cuida mesmo, o Conrado cuida de toda a parte operacional, de atendimento, RH, financeiro, tudo com ele. A parte de marketing e treinamento é comigo. E aí a gente mete o bedelho em tudo. No final das contas. E aí que briga... A gente não briga, não. Jura? Não brigamos. Maravilha. A gente, obviamente, diverge de opinião, né? Isso acontece muitas vezes. Porque vocês têm áreas muito claras de divisão de trabalho, né? Mas assim, no final das contas é isso. Eu tenho um conhecimento muito claro do que eu tenho, mas também, como eu comecei sozinha, eu também sei de toda a outra parte, né? E ele também acaba que se mete em tudo, porque a empresa é nossa, então não tem muito... Mas a gente consegue se respeitar muito, sabe? E se admirar muito no que cada um atua. Então, eu acho que facilita a não ter tanto embate. Mas, assim, a gente... É bem tranquilo a nossa divisão ali. E como é que é o seu trabalho hoje, assim? Você tem a agenda de maquiadora, a agenda do estúdio, você ainda faz treinamento ou não? Então, eu tenho treinamento com quem treina. Então, eu treino o corpo técnico, que hoje é bem grande, porque a gente tem treinamentos ongoing. Então, a gente está treinando de dezembro a dezembro, a nossa equipe. Então, a gente tem treinamentos ongoing com toda a equipe que já está contratada, né? Que já atua no estúdio. A gente tem o Lurec Academy, que é a nossa nova divisão aberta para o mercado. Então, profissionais que querem aprender com a gente podem ir para o Academy. Então, a gente tem o Academy. Então, esse corpo técnico também, uma parte também trabalha no Academy. E a gente tem os workshops e tudo mais. Então, eu treino esse pessoal que treina a galera que entra e a galera que continua nos estúdios. Participo de todas as reuniões de meta, de recepção, de corpo técnico. A gente tem um acompanhamento muito forte de feedbacks então o nosso pós-venda é muito amarrado. A gente puxa os nossos clientes para falarem o que elas acharam do nosso atendimento, porque a gente sabe que sem isso a gente nunca vai crescer. Porque, principalmente serviço, né? A única forma da gente saber na ponta como tá é através do maquiador, que passa pra gente da forma dele, e através da cliente, que também passa da forma dela. Então, a gente precisa desses dois cenários, entendeu? Então,
Então a gente incita toda hora vocês a falarem o que vocês acham. E a gente sabe que, assim, a colocação de vocês não é uma colocação definitiva, mas é uma colocação muito importante. Então, muitas vezes a gente sabe em quem focar no treinamento, como fazer através dos feedbacks das clientes, entendeu? E você cresceu muito próxima das suas clientes também, né? Muito, muito. A gente sempre teve uma comunicação muito grande, assim. Eu acho que pelo fato de que as grandes redes, assim, as pessoas não sabem muito quem são os donos, né? Eu vinha antes do estúdio. Então, as pessoas vêm no meu Insta. Falam bem, falam mal, reclamam, dão elogios. Então, assim, eu tô sempre ali muito por ativa. dentro. Exatamente, por dentro do que tá acontecendo. Obviamente... já estive muito mais, porque hoje em dia a gente já perdeu totalmente, né, eu não sei mais quem vai, na verdade. Eu fico ali sempre ligada nas redes e tudo mais, mas tem clientes que não fazem ideia de quem eu sou, nem sabem que, às vezes perguntam o que é a Lurec. O que significa? Ela existe, é uma marca, tipo, as pessoas não sabem, sabe? Muita gente não sabe. Que eu acho maravilhoso, na verdade, porque é uma marca independente. Eu ia te perguntar isso, porque a minha marca chefe, Julia Andrade, eu tentei por muito tempo que não fosse. De verdade, quando minhas coisas começaram a crescer, que eu comecei a vender em casa. Eu comecei a fazer focaccias em casa. Das focaccias comecei a fazer acompanhamentos, o número de clientes começou a aumentar. E eu falei, bom, não quero que seja meu nome, porque eu não queria que dependesse de mim. Sim. Só que não adiantou. Não adianta. Eu coloquei um nome, eu chamava de Amora Gastronomia. Aí, assim, tudo que eu ouvi era, não, as coisas da Júlia, mas as coisas da Júlia, mas a Júlia. Eu falei, cara, então agora eu vou ter que, na verdade, reforçar o meu nome para as pessoas entenderem quem eu sou, porque eu não sou alguém que faz um pão. Eu sou uma chefe, que eu comecei a empreender, sim, e daí, depois que eu falei, não, vou abraçar o meu nome, a coisa decolou. Decolou, né? Eu não fico na cozinha também. Sim. Eu sou isso, eu vou na cozinha, eu desenvolvo um produto, eu treino a minha equipe. E você tem que replique, né? E aí as meninas têm que replicar. E eu tô dentro, claro, do operacional. Qualquer feedback que tenha qualquer coisinha, eu peço que me passem. Cara, é isso. O cliente é a nossa... Não, é nosso termômetro, né? Total. Se você não ouvir seu cliente, você não vai ter como não. saber. E nem onde melhorar. Esquece. Às vezes você foca uma coisa e, na verdade, você tem que melhorar em outra. Exato. E se em algum momento você não quis que fosse seu nome? Eu já tive essa paralisação aí. Eu tive alguns momentos, assim, onde eu fiquei, meu Deus, o que eu faço agora, né? Pra que eu pus meu nome aqui? Pra que eu pus meu nome? Pra que eu fiz desse jeito e tal? Porque, assim, você começa a tomar uma proporção que dá medo, né? Você não sabe o que vem pela frente, né? Então, assim, putz, vamos fazer franquia? Não, meu nome não vamos. Vamos tem gente querendo ser sócio e abrindo uma outra... Com meu nome não vão. Não. E aí? Só que aí você vai começando a desmistificar coisas também, entende? Do tipo, é o meu nome, mas é o meu nome pra mim. Não sabe? Tipo, a pessoa lá do Acre não sabe quem é Lurec, o que é, sabe? E outra também, se souber, é maravilhoso, entende? Tipo, você vai começando a perder os medos e entender também que faz parte do processo. O feedback negativo faz parte do processo, dar errado, mas você precisa o quê? Ter um bom pós-venda. Precisa estar bem amarrado. Porque todo mundo erra. Qualquer empresa vai ter problema. Ainda mais serviço. A tua focaccia não vai ser... As 1000 focaccias que saíram não vão estar as 1000 maravilhosas. Mas o problema é como você vai lidar com esse... com o que sai errado, entende? Então, assim... foi muito dessas coisas que a gente foi aprendendo com o processo, com a quantidade de clientes, com a quantidade de feedbacks que estavam vindo, positivos e negativos, é a gente entender que tudo faz parte do processo, a gente precisa saber lidar com o cenário positivo e o cenário negativo também, né? Então, assim, cada vez mais amarrados, as operações, os fluxos, e saber lidar com o desconforto. Eu acho que, na verdade, um dos maiores aprendizados da minha vida profissional foi me acostumar com o desconforto. Porque, assim, você trabalhar como empreendedora tá desconfortável o tempo todo. Você nunca... É aquela coisa assim, tá tudo bem. Dá 5 minutos. Dá 5 minutos que chega uma mensagem no teu celular, cara. Pelo menos no meu é assim. Não, eu tenho uma convidada minha, Fernanda Domecq, que ela veio e ela sempre falou isso. Empreender é resolver problema. Se você não abraçar a causa de que, sim, o seu dia vai ser resolver problemas, você não vai conseguir empreender. Você não vai ter esse gás de
de fazer dar certo, de pra onde crescer. Porque, você vai abrir uma nova loja, você tá tendo mais problemas. Não, com certeza. É certo. isso. Se é uma coisa que é certa, é essa. É tipo isso. assim, pra que eu tô inventando mais problema na minha vida? Sim, isso. mais problemas. E você tá indo para a 5ª loja. 5ª loja, abrimos a 5ª loja. E agora, dia 31, a gente abre for good mesmo. Tipo, começando atendimento, mas já fui lá, já fiz conteúdo, já recebi algumas pessoas. A gente vai ter a festa de inauguração também em junho, que também... É isso, tava tudo bonitinho. O episódio vai ao ar dia 10. Dia 10 de dia junho. 10 de junho. Então já vai ter inaugurado. Porque assim, tava tudo bonitinho, fiz tudo certo, nananã, só que é isso. Aí a gente sempre... Aí dá um problema. Então a gente teve que adiar a festa de inauguração, porque, enfim, não tivemos a resposta da administradora no tempo que a gente deveria ter. E aí eu falei, não tem problema, gente, vamos abrir. A gente toca a inauguração mais pra frente. É isso, nem sempre a gente vai conseguir rodar todos os pratinhos, sabe? E a gente precisa escolher qual é a guerra que a gente vai lutar em que momento, qual momento, entendeu? Porque é isso, sempre vai ter uma guerra pra lutar, sempre vai ter um problema. Tem uma frase também que eu sempre falo em todos os meus discursos de final de ano, assim. Não existe faculdade para empreendedorismo. E mesmo assim, é muito rico a gente trocar aqui. Muito rico a gente trocar com qualquer empreendedor. Só que assim, o meu oceano, você não nada. Eu não nado no teu. E assim, e aí quanto mais inovador foi o seu negócio, menos conselho você vai conseguir pegar de outras pessoas. E aí, óbvio, você pega... sempre você tentar captar o que de valioso você pode tirar de aprendizado para você poder levar e transformar pro seu negócio, né? Então, é muito difícil, sabe? É muito difícil porque não tem ninguém que chegue e fale assim, vai... Não tem receita de bolo. Não tem manual que você pega e fala assim, agora você vai crescer, aí seu próximo passo é esse. Exato. Não, você tem a hora que você para e fala, opa, eu tenho que dar um próximo passo. Eu vou dar pra direita, pra esquerda. Às vezes você vai dar pra direita, opa, peraí, deixa eu voltar um pouquinho. O empreender também é tentar. Eu falo que às vezes parece que eu tô abrindo o caminho no meio do mato. Aqui dá. Então vamos lá, vamos começar a calçar. Aí vem todo mundo junto. Exato. E o seu plano de crescimento? Hoje são 4 lojas no Rio. A gente tem 4 lojas no Rio. E começamos em São Paulo agora. A gente tem alguns projetos de outras lojas no Rio também. E foi sob demanda? Você quê? foi ouvindo a demanda dos clientes? Foi, a gente tem pesquisas internas, a gente tem tudo isso. Mas como a gente cresce com capital próprio, o crescimento ele não pode ser tão rápido. E outra, a gente tem... Hoje, o problema do mundo moderno é a escassez de mão de obra, né? E a gente tem, graças a Deus, muitas pessoas querendo trabalhar com a gente, só que não é qualquer pessoa que vai entrar. Né? Então, a gente tem que ter o processo seletivo, a gente tem o treinamento, a gente quer crescer com qualidade, Ju. Assim, não dá pra não ter qualidade, entendeu? E mesmo tendo esse mindset muito fixo, ainda temos problemas, entendeu? Porque são seres humanos, não tem como. Então, assim, São quantas pessoas na equipe hoje? Hoje a gente tem 110. Meu Deus. E eu acho que até o final do ano a gente bate mais 150, por aí. Que é isso, a gente tá crescendo já mais a equipe do Rio, estamos aumentando a nossa equipe do To Go, que a gente tem o To Go, né? Que é o atendimento em domicílio. A gente tá rodando sempre, fazendo Destination Wedding, Angra, Búzios, Serra, fora do estado, enfim, já fizemos... A gente tá sempre rodando, a equipe tá ficando cada vez maior de fora. E de São Paulo, né? Que o estúdio é enorme, a gente tem 24 bancadas, se eu não me engano. Que isso? É bem grande, são 2 andares, enorme. E São Paulo, assim, é o centro do Brasil, né? Lá a expansão você tem muito campo pra isso. Tem muito campo pra isso. Então a gente tá na expectativa de dar certo pra gente poder ver quais são os próximos passos. Óbvio que a gente tem um plano, mas nada que não seja modificável, entendeu? E assim, tem muitas frentes também que a gente pensa em abrir e tudo mais, mas é isso, vamos one step at a time. E você falou de capital próprio, você tem vontade de abrir capital ou não? Você realmente quer que isso fique em você, abrir franquia? Como é que é isso na sua cabeça? A gente tem um projeto de franquia pronto, mas tem algumas coisas que a gente ainda não tá de acordo. E aí por hora, a gente vai ficar do jeito que a gente tá. Eu acho que a loja de São Paulo vai dar muitas respostas pra gente, sabe? Porque tirar a operação daqui, né? De onde você tá bem mais perto. Exato, e botar uma operação em outro lugar. Mas a gente tá muito preparado pra isso. A gente esperou muito. A loja de São Paulo, ela já tá por vir há 3 anos. Aham. Então, quando a gente falou, não, vamos,
foi um passo muito acertado, não só da nossa vida profissional, e eu digo empresa, mas também na nossa vida pessoal, sabe? O Conrado acabou de ter neném, Maria Alice, eu também. Então, o Maria Alice e o Lucas têm 1 ano de diferença. Então, eu tava com o neném pequeno, a Mari tava grávida, então, assim, a gente ficou meio, cara, agora não, sabe? Porque a gente não vai ficar catando cavaco, sabe? Enlouquecidos. Abrir mão de estar com as crianças abrir tão mão pequenas. de estar, exato, o Con não podia abrir mão de estar em casa com a Maria Alice tão pequena e dar esse apoio pra Mari. Eu não podia deixar de estar em casa. Então, a gente meio que escolheu o momento onde a gente... Bom, beleza, estabilizou tudo. Eles cresceram um pouquinho, agora a gente consegue ir, sabe? E aí, em contrapartida não, mas em paralelo, ajeitando a empresa, né? Internamente, vendo o back-office, vendo tudo que a gente poderia fazer pra gente melhorar, estruturar esse caminho pra estrada ser um pouco mais homogênea. E vocês estão levando gente da equipe daqui também? Tamo. Tem uma pessoa indo, que é uma pessoa que trabalha com a gente há 5 anos. Como maquiadora, e ela tá indo pra lá. E a nossa gerente também, que trabalha com a gente há muitos anos também, e tá indo pra lá também implantar a loja. E é isso, e aí o resto a gente vai pegar lá. Mas tem muita gente também daqui do Rio que tá querendo ir, então assim que a loja começar a deslanchar, a gente tem chance de testar remanejar. essas migrações. E você falou de filho, como conciliar? Porque você abre o estúdio na hora que seu filho nasce, é isso? 8 meses. Do primeiro filho. Cara, eu vou te falar, olhando pra trás hoje, parece insano. E realmente foi. Insano. Insano. Cara, você me mandou aquelas perguntinhas, né? Eu fiquei lendo e a gente fica numa nostalgia, assim, pensando em tudo que aconteceu. Parece que eu vivi 30 anos. E fazem só 7 que eu abri o estúdio. Eu me transformei numa pessoa totalmente diferente, coisas boas e coisas ruins dentro disso, porque a gente se constrói, né? A gente se reconstrói, constrói e tudo mais. Não só o nascimento dos meus filhos, né? Me mudaram totalmente, mas também o fato de ter começado a empreender mais fortemente, não só na minha carreira como autônoma, mas na minha empresa. E eu, durante muitos anos, para conseguir ser a mãe que eu fui pro Pedro e montar o estúdio, fazer a empresa começar a rodar, eu me esqueci. Eu me larguei totalmente. Mas eu não me dei conta na época. Eu sabia que eu não estava me gostando, minha autoestima não estava legal, mas eu não me dei conta do quão mal estava me fazendo. E aí eu fui me encontrando, me reencontrando até 4 anos, assim, do Pedro. E aí, com 4 anos do Pedro, eu engravidei de novo do Lucas. E aí, eu prometi pra mim mesma, falei pro meu marido, falei pra mim no espelho várias vezes, falei, eu nunca mais vou deixar isso acontecer. E aí, tem alguns pontos dentro disso. Quando a gente começa a empreender, a gente se doa, assim, 400%. E essa coisa da internet de vamos viver a vida maravilhosa, escolha a vida que você quer ter. Esquece. Se você acha que você vai empreender e você não vai trabalhar 30 vezes mais, nem entra. Não é pra ter tempo. Empreendedorismo não é pra ter tempo, não. Vai dormir mais tarde porque tá trabalhando. Não, você vai trabalhar todo dia. O tempo todo, 24 horas por dia. Todos os dias. Eu acordo de madrugada trabalhando. Exato. Eu acordo. É uma outra vida. É outra vida. Então, assim, existem prós e contras. Agora, a quantidade de trabalho é muito maior. E você consegue se desligar, uma coisa que no empreendedorismo você não consegue. Então, assim, eu perdi o fio da meada. De conciliar as crianças, criar os filhos e trabalhar. Eu tive durante muito, muito tempo essa doação, assim, pro estúdio, onde eu não conseguia enxergar mais nada. Eu não conseguia enxergar Luciana, não conseguia enxergar minhas amigas, não conseguia enxergar nada. Eu só enxergava o estúdio e as pessoas que estavam lá dentro. E isso me fez muito mal, porque o que você é, né, sem isso tudo? E aí você fica meio, caraca, e agora? E aí quando não tem mais isso, aí você fica... Então, assim, sofri alguns problemas, assim, por causa disso, depois de alguns anos do estúdio, mas fui me recompondo, me reconstruindo, entendendo em que eu tinha que focar o meu tempo. Até porque eu acho que... sabe quando você tá apaixonado?
e a gente não consegue fazer mais nada, e a gente só consegue ficar com a pessoa. Eu fiquei assim com o estúdio, né? E aí foi meio que, eu entrei na carreira de maquiadora, logo depois eu montei o estúdio, né? Então eu tava vivendo uma paixão que eu não conseguia ver mais nada. Só que isso não é saudável. Então, o equilíbrio fez muito bem pra minha vida. Então hoje uma coisa que eu não abro mão nunca é me cuidar e ter tempo pra minha família. Mas a gente precisa ter muita noção de que quando a gente quer empreender, a gente realmente precisa entender que o volume de trabalho não é um volume de trabalho normal, assim. É uma coisa bem acima do que... Isso se você quiser crescer muito, né? Isso talvez num pace meu, assim, um pace um pouco mais acelerado. É muito trabalho, é muito volume de trabalho, assim. E quando você começou a crescer... que você delegou primeiro, que você falou comigo antes da gente começar a gravar, sobre a importância de quando seu irmão entra e a coisa realmente parece que tomou outro rumo. Como é que foi pra você essa parte de ver o crescimento e entender que, opa, peraí, vamos delegar? Tiveram vários lados disso tudo. Um lado foi muito bom, muito importante, porque quando eu comecei a montar o estúdio, eu não tinha noção do que seria, não tinha a mínima noção e pretensão de se transformar, né, sei lá, o maior estúdio do Rio de Janeiro de maquiagem. Então, eu comecei de uma forma informal. Eu tratava o estúdio como se eu tivesse continuado na minha casa. Era uma sala de maquiagem. Era como se fosse a extensão da minha casa. Então, da mesma forma que eu tratava isso, eu tratava as pessoas que trabalhavam comigo, eu tratava os processos. Era tudo muito flexível. Só que nenhuma empresa cresce dessa forma, né? Com tanta flexibilidade. Então, eu tive que... O entrou organizando e transformando o estúdio numa empresa. Que não era. O estúdio era... Era o estúdio. Exato, era a extensão da minha casa. Era um estúdio, não era uma empresa. Então, ele entrou tirando... É o meu celular que tá fazendo esse barulho? Eu acho que é. Perdão. Eu tô tentando... Porque tá como se estivesse no silencioso aqui. Então... Ele entrou botando ordem ali em tudo que eu já tinha construído. Isso trouxe muitas coisas boas, mas trouxe um desconforto, obviamente, não só em mim, mas quem estava trabalhando lá. Mas é isso, foi graças a isso que a gente conseguiu se tornar o que é hoje, assim, com certeza, óbvio, né? Juntando as ideias e toda a inovação, tudo que eu trouxe junto, mas essa organização toda que ele trouxe junto com a chegada dele, sabe? E a gente estava falando sobre a questão de ter essa alma empreendedora, esse desejo de não ter curso. Hoje a sua equipe ela é formada por PJ ou você tem pessoas contratadas? Então, a gente tem pessoas contratadas. E você forma essas pessoas e elas continuam trabalhando com você? Que não. É o Academy, ou o Academy é só para quem é de fora? Como é que é isso hoje? Não, o Academy, ele hoje, ele funciona dentro do estúdio para continuar formando os nossos profissionais e forma quem entra, continua formando quem tá lá e é uma forma de você contratar cursos nossos também. Então, você pode contratar automaquiagem, grupo, VIP, pode você profissional, quer entrar com especialização de cabelo, de maquiagem. Então, o Academy é essa unidade interna e que também pode ser contratada por pessoas de fora. Agora, em relação à equipe, a gente tem PJ, que são as nossas pessoas que trabalham com a gente comissionadas, né? Que são os nossos maquiadores e hairstylists, e manicures e designer de sobrancelha. E a gente tem a parte do nosso back-office, recepção e gerência, que aí são as pessoas que são contratadas por nós. Hoje a gente tem um escritório, a gente tem RH, tem DP, tem uma equipe de marketing, tem o financeiro, tem o nosso atendimento do To Go, tem o atendimento do Academy, tudo. A gente tá indo pra nossa segunda sala de escritório. Meu Deus. Nem fala. Poderia ser só maquiagem. Poderia ser só um delineador. Mas não, entendeu? A gente quer crescer, né? E como é que é pra você essa questão, assim? Poderia ser só maquiagem. O que você acha que diferencia de ser um maquiador e de ser um empreendedor, de ter a visão que você teve, de querer fazer crescer, de querer até manter o padrão, Lu? Como é que você conseguiu pensar nisso? Eu sei que foi uma coisa meio orgânica, eu ouvindo o cliente, mas assim, porque eu fui atendida já em 2 estúdios, mesma coisa. Mesma coisa. Parece que a mesma pessoa me maquiou. É o que a gente luta sempre pra continuar. Eu acho genial, assim. Acho genial a maneira como, cara, a pele, você vê que foi feita no estúdio. Parece que eu fui atendida pela mesma pessoa.
Que bom. Eu fico muito feliz de ouvir isso. De eu verdade. Não, eu acredito, porque assim, eu trabalho com isso também. É o que a gente quer. É o que a gente quer. Assim, Ju, eu fico tentando, às vezes, encontrar essa resposta pra te dar. E pra me dar também. Porque eu fico, cara, por que eu, né? Porque da onde surgiu isso e tudo mais. Eu não sei da onde surgiu. Assim, o que eu tenho certeza que eu posso te dizer é que eu sempre tive muita sede de vencer, assim. Eu tinha muita vontade, eu tenho até hoje, de conseguir o que eu quero. De conseguir a qualidade de vida que eu quero, de conseguir dar a qualidade de vida para meus filhos que eu quero, de conseguir chegar onde eu quero. Às vezes eu nem sei onde eu quero chegar. Eu sei que eu quero mais, entendeu? Então, assim, esse pensamento de fazer o estúdio, escalonar demanda e atender mais gente, eu nunca consegui ficar muito satisfeita com o meu atual estado, sabe? Então, assim, eu sou uma pessoa muito... Eu tenho sede, sabe? Eu tenho fome de vencer, assim. Então, eu acho que isso faz com que a nossa mente seja um pouco inquieta. Eu sempre fui muito inquieta em relação a isso. Só que é muito engraçado que quando eu era publicitária, sou publicitária ainda, mas quando eu trabalhava no mercado, empresa, eu não tinha sede de nada. Você trabalhava em empresa. Trabalhava em empresa. Total. Isso. Eu não sei se foi o segmento errado que eu me coloquei. Acabou que a estágio, aí você vai indo uma e aí você vai indo de uma atrás da outra e eu acabei ficando em empresa de seguro. Isso não me dava brilho nos olhos nenhum, assim, nenhum. Eu simplesmente tinha vontade de acordar todo dia com dor de garganta para não ir trabalhar. Eu era uma péssima funcionária. Porque, assim, eu realmente... E eu descobri que eu sou um ser humano que trabalha através de paixão. Eu sou movida por paixão, por vontade de fazer, que me dá brilho mesmo, né? E aí, quando eu comecei a... E aí, olha que loucura que eu vou te falar. Eu me formei, eu trabalhei, estagiei, blá, blá, blá. E aí, eu fui morar no Canadá, com 22 anos. Me formei, já tinha trabalhado em empresa, já tinha trabalhado, inclusive, numa empresa de seguros, a Sul América. Tinha trabalhado como estagiária. Fui morar no Canadá, e meus pais estavam sem grana. Meu pai falou, Luciana, ó, quer morar lá, fica à vontade, mas assim... Se vira. Não tem o que fazer. Meu pai e minha mãe, ó, beijo, é com Deus. E aí eu falei, beleza, quero viver essa experiência. Já tinha vivido mais nova nos Estados Unidos, mais work experience, aquela coisa toda. E fui eu e mais 2 amigas. Depois meu irmão e uma outra amiga minha foram lá até me encontrar e também fizeram o mesmo esquema. A gente foi. Eu inicialmente fui com a ideia de fazer um curso de marketing internacional lá. E para me manter lá, eu fui trabalhar. Trabalhei como cleaner, trabalhei como garçonete... durante 8 meses, para poder viver essa experiência lá fora. E o mais impressionante foi que quando eu trabalhei como cleaner, eu comecei a trabalhar com uma moça, uma portuguesa. Uma semana depois, eu falei para ela, cara, a gente tá fazendo tudo errado. A gente precisa reorganizar esse caminho aqui que a gente tá fazendo, porque a gente tá gastando mais tempo do que a gente poderia gastar. E aí eu reorganizei tudo. Você fez um processo todo o processo pra gente reorganizar. Falei, quando a gente chegar, a gente tem que fazer isso. Porque assim, a gente saía de... Olha a loucura. A gente saía de casa 9 horas da noite e voltava 9 da manhã. Porque a gente tinha que limpar todos os estabelecimentos comerciais enquanto eles estivessem fechados. Então, a gente começava consultório de dentista, agência de publicidade, tudo que você possa imaginar. Aí a gente terminava em fábrica. A gente limpava 3 fábricas. Meu Deus. Uma loucura, uma loucura. E aí eu falei, cara, a gente tá fazendo tudo errado, porque a gente tá dando a volta na cidade e a gente tá começando pelo lugar errado, a gente não tá tendo um bom aproveitamento do que a gente pode fazer. A gente pode fazer na metade do tempo. Aí ela, como? Aí eu falei, é assim. Aí eu comecei, assim, assim, assado, assim. E assim, Luciana, você gosta de limpar? Não odeio. Odeio, eu só queria fazer mais rápido e acabar logo. Eu só queria ser prática, exato. Eu só queria ser prática. Então eu fiquei, cara, como é que a gente consegue fazer isso melhor? E eu comecei, cara, em 1 mês a mulher dobrou meu salário. Falou, toma a chave, toma as senhas, contrata uma pessoa pra trabalhar com você, tô fora. Vambora, vai lá, quer? Aí eu falei, quero, o dobro? Vambora. E aí eu comecei, chamei uma amiga minha pra trabalhar comigo, e a gente começou a fazer, e aí eu comecei a tomar conta do meu horário, não fazia mais o horário que ela tinha. Eu comecei a mudar, sabe? E aí eu fiquei assim... E aí, anos depois, né, me veio esse pensamento. Mas eu fiquei, como é que pode eu me sair melhor num trabalho onde eu não tenho nenhum talento? E como publicitária, que eu sei que eu sou boa, eu sempre tive muita criatividade, sempre fui muito boa em planejamento, estratégia, tanto que o estúdio fui eu que lancei, e eu me lancei no mercado e tudo mais. Eu não consigo, né? O que tá errado aí? E aí,
uma coisa que foi muito inconsciente foi quando eu virei maquiadora, eu sabia, eu tinha plena noção de que com o meu corpo físico, eu tinha muita força de trabalho. Porque eu tinha trabalhado 12, 13, 15, 17 horas. Às vezes eu nem chegava em casa, nem dormia, voltava e ia limpar. Às vezes eu ia fazer bico e não sei o quê. Então, assim, o que essas experiências trouxeram pra mim, sabe? E aí eu cheguei falando... Dou conta de qualquer coisa. Eu dou conta, mas pode bater no peito. Eu bati no peito. Eu trabalhei grávida, muitas horas em pé. Sempre. E quando eu entrei no mercado de maquiagem... Eu demorei pra entender que realmente aquilo ali era a minha missão, assim, de vida. E quando eu me dei conta, eu falei assim, eu vou entrar pra arrasar. Mas aí você volta do Canadá e aí você já vai... Não, eu volto do Canadá, entro em empresa. Por isso, demorou. A ficha demorou pra cair de tudo, sabe? Eu acho que tem que vir uma maturidade também. A gente tem que criar uma casca grossa ali, até de se incomodar demais com a realidade pra falar... Deixa eu dar o meu jeito aqui a maquiagem, agora. ela chegou de uma forma muito... Eu fui fazendo aula de auto-make, tá? Eu fui fazer uma aula de automaquiagem, cheguei no balcão pra moça que tava vendendo a aula, porque naquela época eu ia pra um lugar que tinha um estúdiozinho, né? Não era a maquiadora da internet ou alguém que eu entrasse no link e falasse, não era isso. Então, cheguei lá, expliquei pra ela minha história triste, de tipo, não sei me maquiar. Limpei casas no Canadá. Nem contei isso pra ela, mas assim, não sei, nananã. Vim fazer uma aula de automaquiagem, queria aprender a maquiar. Eu falei, tô tão frustrada com a minha profissão. Comecei a trocar, a falar, que eu falo pra caramba. Aí ela, faz a aula de maquiagem pra maquiadora. Eu falei, imagina, nunca. Não tem. E outra, não tô sem grana, não tenho a mínima condição. Ela passa ela em 10. Eu falei, cara, não sei o quê. Pra quê? Exatamente. Ela, você vai gostar, tal. Quis vender pra mim. Cara, falei, tá. E a professora chegou pra mim e falou assim, na segunda aula, falou, Lu, preciso falar um negócio com você, fica até o final. E falou, olha, eu dou aula há 20 anos, que nem você, só passou mais um na minha mão. Eu preciso que você entenda que você tem um dom, assim. Eu falei, Andréia, por favor. Nem sabia me maquiar até outro dia. Fica tranquila, tá tudo bem. E assim, e aí dali eu comecei enfim, começou a tomar conta da minha vida, do meu sentimento, da minha cabeça, de tudo. Mas foi totalmente acidental, entendeu? Só que depois, eu sou filha de psicólogo. Tô sempre me revisitando, sempre me revisitando. Eu tô assim, gente, mas como é que tem tanta força de trabalho assim? Como é que, sabe? E quando eu entrei no mercado, eu entrei assim, eu não negava nada. Você não tem ideia. Eu cheguei a maquiar 1.500 mulheres em um ano. Que isso? Foi insano. E foi assim durante muitos anos. Eu não construí meu nome à toa, sabe? Fui maquiando muita gente. E assim, eu tinha e é o que eu falo muito isso em treinamento. Eu tinha sede de chegar. Eu falava assim, cara, cada mulher que sentar na minha cadeira vai sair apaixonada. Mas tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Sabe? Dela olhar e falar, meu Deus. Ninguém faz igual. Ninguém faz igual. E só assim que eu vou conseguir, entende? Então, assim, eu tinha uma ideia muito certa. Depois que eu entrei, eu tava totalmente decidida a fazer dar certo. Então, eu fui muito no meu ímpeto, né? E aí, o que é bom também é que eu sou muito crítica. Eu sou muito exigente com tudo que eu consumo. Então, acabava que eu era muito crítica com o que eu entregava também. Então, isso é bom, porque acaba que a maioria das pessoas não são tão críticas. Então, quando eu entregava alguma coisa... Você queria que fosse o melhor no seu padrão, é isso? No meu Você padrão. Cria um padrão muito alto. E aí, o meu e aí, o meu padrão talvez seja muito alto pro resto de que todo mundo acha, entendeu? Assim, eu sou muito chata mesmo pra tudo que eu consumo. Então, foi muito bom o fato de eu ser muito crítica. Isso é ruim, mas por um lado, mas é muito bom. Eu acho que pra gente que lidera, que precisa de lidar com esse público... Eu falo, eu sou a minha maior crítica. Eu sou a minha maior... Eu sou, tipo, eu peguei as coisas, eu ligo pras meninas na segunda-feira. Olha, então, isso eu não gostei muito disso, isso eu quero que mude. Olha, o que aconteceu com isso? Não gosto, às vezes eu não gosto que passe o durex um pouco diferente. É a gente que tem que olhar. Sim. Se a gente não for crítico nisso, a coisa não melhora. Sim. Mas eu ia te perguntar, nesse início, você acha que teve alguma coisa que você fez, assim, até despretensiosamente, que tenha feito a coisa virar, assim? Ou você acha que foi, tô grávida, preciso tirar isso de casa? Como é que foi isso, essa evolução do 1.500 pessoas maquiadas num ano pra vamos crescer um pouco? Eu acho que, na verdade, o pulo de ir da minha casa para o estúdio físico, né, num estabelecimento comercial, foi o fato de querer tirar da minha casa. Mas eu ainda não tinha noção de que viraria o que é hoje, não. Mas nessa época você já tinha equipe?
Ou não? Não, eu comecei a construir a equipe nesse processo. De tirar de casa mesmo. Eu tinha... Foi a Cris e o Gabi, que foram bem no começo, que aí eu comecei a falar e tudo mais. Foi nesse processo, assim, foi meio que no meio do caminho, sabe? Mas aí logo depois que a gente começou o primeiro estúdio, aí eu comecei a entrar em contato, aí já comecei a falar no Insta que tava aberto e tudo mais, aí começaram a chegar pessoas, foi ótimo, assim, foi muito bom. E aí eu comecei a ver o potencial mesmo quando eu lancei o Fast Beauty. Aí a demanda começou a ser, assim, uma coisa muito, muito, muito grande. E aí eu falei, bom, aqui temos um negócio. Eu não sei se você concorda comigo, mas assim, uma coisa que eu sinto muito de maquiagem, eu vim de Minas, né? Então, assim, quando eu comecei a namorar o Bernardo, ele ficava impressionado, porque eu me maquiava muito. Eu acho que aqui no Rio tem um pouco uma tendência a uma maquiagem muito clean também. Tem, mais leve, né? Às vezes quase não usar, uma coisa muito, um corretivozinho, não sei o quê. Acho que eu tô hoje, por exemplo. Acaba que a mulher não tem o hábito de se maquiar e de conseguir se produzir tanto pra uma festa, igual eu tinha em Belo Horizonte, São Paulo também. Eu acho que as pessoas se produzem bastante. Demais. É uma pele muito mais pesada. Acho até que isso caiu um pouco em desuso. Eu acho que caiu. Acho que tá todo mundo bem... mais leve, né? Mas isso aqui no Rio eu sinto muito. E aí, quando eu vi o Fast Beauty, eu falei, cara, é genial. Porque aqui no Rio é um negócio que as pessoas também não querem uma... Eu também, como convidada de casamento, não preciso de fazer um super penteado, de fazer uma maquiagem extremamente carregada, de ter um maquiador ali comigo 2, 3 horas pra me deixar... Eu não sou a noiva, sabe? Sim, eu acho que... toda montada, né? Eu acho que o Fast Beauty trouxe essa questão da maquiagem poder ser o que você quer. Tipo, vamos... Então, a intenção é essa, você conseguir moldar no Fast. Se você quer uma pele um pouco mais carregada, você pode fazer. É só você orientar o maquiador. Se você quer um olho um pouco mais forte, você pode fazer também. É só você escolher o olho um pouco mais marcado. Mas a intenção, na verdade, é você... porque o serviço, ele é enxugado. Ele não tem algumas partes do processo... pensados, né? Tudo proposital. Porque tem pessoas que não querem fazer tudo. E tem pessoas que querem pagar um valor mais enxuto. E elas podem fazer. Entendeu? Então, assim, 1 hora... Em 1 hora. Em 1 hora. Mas em 1 hora, você vai fazer o enxuto. Se você quiser fazer muitos atributos, vai passar de 1 hora, né? Óbvio. Mas, assim, a gente, na maioria das vezes, consegue entregar em 1 hora, 1h10 no máximo. E se você quiser fazer um enxuto, tiver o cabelo que não seja muito cheio, você consegue fazer até menos de 1 hora, né? A equipe é treinada pra isso. Tá? Todo mundo sabe fazer isso no tempo que deve entregar. Mas é isso, é você poder moldar para o que você quer e para a ocasião que você quer. E o mais importante, hoje em dia, a gente não tem tempo. Quem tem tempo? Ninguém tem tempo de nada. Entende? Hoje em dia, a gente tem 1 milhão de coisas. A rede social está trazendo pra gente uma expansão tão grande de pensamentos, de boas e ruins também. É sempre do lado positivo e negativo de tudo, né? Mas é isso, a gente fica tão ligado e tão pilhado o tempo todo de fazer coisas novas, de ter acesso à comunicação com todo mundo o tempo todo, que a gente não quer perder tempo ali, parado, sentado 3 horas fazendo uma maquiagem. Você quer alguma coisa que te ajude a resolver a sua vida. O problema. O problema, exato. Que é a solução do seu problema. A solução é você ir num lugar que te produza, que faça o que você precisa fazer, só que de forma rápida. Não, em 1 hora, assim, no aniversário da Laura de 2 anos, eu fui no estúdio mais perto da casa dos meus sogros, que era do Blue. E aí, tipo, eu arrumando a festa, que eu sou meio louca, né? Eu falei, eu que ia arrumar a festa. Sim. Então, eu arrumando a festa e eu, tipo, agora eu tenho que sair que eu vou maquiar. Porque também, a mãe ainda tem isso, né? A mãe, ela não tem tempo. A mãe, ela não tem muito tempo também pra poder resolver. E aí, no aniversário da Laura de 2 anos, de 1 ano eu não fiz isso. Me arrependi amargamente, porque a gente vai se deixando de lado, então faz tudo. Aí, no final das contas, a gente que fica que nem uma bruxa nas fotos. Aí, nos 2 anos, eu falei, não, eu vou parar, sair, fui no estúdio e em 50 minutos eu tava voltando. Tipo, linda, maravilhosa. Coloquei a roupa e tô ótima pras fotos. Pronto, vambora. Nossa, que bom. Não, juro, as minhas experiências são ótimas. Aí, eu queria te perguntar uma coisa, que é uma coisa que as pessoas me perguntam muito e eu acho que você fez isso muito bem. Parcerias. No início você tinha parcerias de divulgação, de influencer, eu sei que você maquia gente globais, né? Porque é engraçado. Eu sou de Minas, né, Lu? Então, as pessoas, quando eu vim pra cá, elas ficavam assim, quem você já viu? Quem você já viu? Aí, gente, eu falava assim, não é possível que vocês estão fazendo isso. Hoje em dia eu falo, não tem condição. Mas assim... Porque vira normal, pra né? mim, pra total. gente. Hoje em dia eu falo isso, eu tenho vários clientes, eu não fico expondo, porque a gente entra numa que, gente, olha, desculpa,
Tá tudo bem. Respeito como eu respeito qualquer um, mas como é que é pra você a questão de parceria? Você acha que isso foi um diferencial na sua trajetória? Foi muito bom no começo. Foi muito bom, muito necessário. Não sei se foi por isso também um boom mais rápido, mas fez parte do processo e foi muito bom. A gente continua fazendo algumas parcerias, assim, no estúdio, né? Não comigo, mas no estúdio. E são ótimas, assim. Acho que tem influenciadoras que são maravilhosas, que realmente vendem a verdade. Foi muito bom, porque o estúdio, ele fez parte também da solução do problema de muitas. Então, assim, a gente fez parte da vida e faz parte da vida de muitas mulheres, né? Famosas, influenciadoras, que precisam se arrumar para fazer um podcast, precisam se arrumar para fazer uma publi, precisam se arrumar para poder ir para uma festa, que elas têm 1 milhão de eventos. Então, assim, o estúdio também faz parte da solução do problema delas, sabe? Então, é muito bom saber disso, que elas não vão lá para fazer publicidade, entende? E não é a intenção. A gente sempre fala, ó, venham quando vocês precisarem, né? As pessoas que fazem sentido pra gente, que falam com o nosso posicionamento, que falam com o mesmo público que a gente. Mas, assim, venham pra vocês poderem também aproveitar e usufruir de toda a nossa estrutura e de tudo que a gente... do que a gente defende, sabe? Que é isso, é a mulher contemporânea que não tem tempo, que quer ir lá se produzir com ótimo custo-benefício, sabe? Então, elas entendem também o valor disso pra vida delas, entendeu? Então, isso é muito legal. Mas você acha que a publicidade fez diferença no seu posicionamento de marca, na sua construção de marca, em você entender você como uma marca? Você acha que você ter esse conhecimento de comunicação, de publicidade, fez diferença lá no início? Cara, fez muita. Eu acho que o fato de eu ter conseguido me encarar profissionalmente e encarar a minha entrada no mercado com uma visão mais profissional e estruturada, sabe? Eu sabia, na verdade, como fazer essa entrada, sabe? Como me lançar. Óbvio que eu olhando para trás, eu poderia ter feito algumas coisas diferentes, a gente sempre repensa, revisita, mas eu acho que eu fiz de uma maneira muito inteligente, assim. Não só posicionamento, mas identificar meus concorrentes, ver o que eu achava que eu tinha de diferencial em relação aos outros, procurar coisas que eu via que os outros não ofereciam, precificação, ponto, quando eu botei o meu primeiro ponto ali no Barra Prime, o fato da inovação, e aí entrando para a empresa inovação e tudo mais, assim, foi muito... Eu sabia como fazer, sabe? E eu acho você, Lu, sério, genial, sou muito sua fã, porque eu acho obrigada. As suas sacadas muito boas, de você criar uma formação dos profissionais. Eu acho que você está muito atenta às demandas do seu público. Eu acho que você é muito presente e você entende muito por onde ir, sabe? Sim. Eu moro em frente, né? Então, assim, tem hora que eu sento ali no prédio e falo, gente, tá sempre cheio, tá sempre movimentado. Quando não tá, eu vejo gente que tá fazendo curso. Eu falo, gente, a Lu é uma máquina. É impressionante ver isso aqui rodando. E eu fui no estúdio quando era pequenininha. Eu olho ele lá embaixo e falo, caraca, tá enorme. É incrível. Eu sou fãzaça. É muito legal ver, né? Eu também fico abestada, abobalhada. De verdade, assim, porque a gente vai fazendo as coisas, né? É porque a gente fica, né? E tem hora que a gente não para e não olha e fala, caraca, olha o que eu fiz até aqui, que legal. E é legal a gente parar às vezes, sabe? Pra gente admirar nosso próprio caminho, assim, porque... o caminho é muito difícil, né? Até chegar lá. Só que o sonho da minha vida, quando eu era publicitária e eu trabalhava, era eu ser feliz. Trabalhando também. Apesar de que romantizar também não rola, né? Porque tem muita coisa que não é legal. Mas, assim... você aproveitar o caminho, sabe? Você parar e olhar e falar... Meu Deus, sabe? Não, e eu acho que curtir as pequenas coisas, sabe? Tipo assim, coisa que às vezes pra você antes era uma coisa muito distante. E hoje você olha e fala, caraca, olha só quantas bancadas eu tô abrindo num estúdio, sendo que o primeiro eu abri... Quantas bancadas você tinha no primeiro estúdio? Tinha 4, 5, 6. O primeiro projeto foram que era uma 4 sala bancadas. no Barra Prime. O primeiro projeto foram 4 eu bancadas. Eu acho que eu fui quando era uma sala só. Aí depois eu fui já tinha aberto aquela do lado, meio que fazendo um Que foi por causa do Fast Beauty. Que foi quando aumentou muito o movimento. Foi. E foi a maior coincidência do planeta, assim, porque eu abri, aí 2 meses depois, se eu não me engano, lancei o Fast Beauty, começou a bombar, e aí eu cheguei e falei assim, cara, quer saber, eu vou lá na administração só pra sondar. Se tem alguma sala por aqui. Se tem alguma sala do lado, por aqui. Na época, eu não lembro o que eu falei, acho que foi a Paulinha. Paulinha tá comigo há mais de 10 anos. Ela era estagiária da minha equipe, onde eu era analista na Icatu. E a Paulinha está comigo até hoje. E aí eu
Falei com a Paulinha, ela falou, Lu, tá pirada, né? Tá É, pirada. geralmente é. Surtou. Aí eu, calma, cara, deixa só Só eu vou ver. perguntar, calma Só aí. vou ver. Aí ela, tá. Aí fui lá na administração. Falei, assim, só pra, por acaso... Desencargo de consciência. Isso, vou soltar aqui, vai que. Qualquer coisa eu também vou deixar pra vocês poderem me comunicar. Falei, então, tô ali na 237 e tal, babá. Tem alguma sala vaga dos lados, um dos lados, na frente? Aí a mulher me olhou e falou assim, não, eu tava na 238. A 237 acabou devagar. Aí você me dá a chave. Aí eu, oi? Aí ela, ó, não vai durar mais de uma semana, Lu. Aí eu falei, pode me passar o contato que eu vou pegar. Cheguei lá, a Paulinha falou, o quê? Falei, a gente vai aumentar. Tem hora que eu acho que o universo dá um sacode na gente, Dá. assim. E se a gente não for, não vai. Você perde aquela onda ali. E quando eu fui falar pra mim, esse pulo da minha Seu irmão já tava? Não. Não tava. Não tava. Ele entrou, já tinha outra sala. Já tinha aumentado. Aham. Quando eu saí da minha casa pra ir pro Barra Prime, eu sentei. Eu, minha mãe, meu irmão e meu pai. A gente sempre sentou pra conversar muito, né? Sobre as nossas coisas e tal. Não. Aí eu falei, gente, só pra falar pra vocês, já dei uma olhada, já vi, tô fechando agora uma sala no Barra Prime. E é isso, vou tirar o estúdio da minha casa. Eles foram contra, os 3. Você tá viajando, Lu, você não tem custo fixo lá, já é teu apartamento. Pra que você vai tirar de casa? Pra que você vai fazer isso? Vai pegar mais gasto pra você. Gente, tá feito, vai ser feito e é isso. Tô só informando pra vocês saberem, próximo passo da minha vida. Aí é a segunda loja. Então, gente, acabei de pegar outra do lado, tá? Não, mas assim, na primeira salinha, o meu pai que fazia meu imposto de renda, né? Aí ele, o que tá acontecendo? Como é que aumentou assim? Aí eu, sim. Aí, cara, não... Aí não tem mais que justificar. Não. Aí, assim, fui informando e eles, assim, vibrando, né? E é isso, assim, foi meio que isso. E aí o Conrado foi acompanhando também até o dia que ele entrou, mas... Mas é engraçado que eu comecei em casa também, meu apartamento tinha 68 metros quadrados. Eu fiz uma focaccia. E aí as pessoas começaram a pedir. Aí as pessoas pediram. E todo mundo, não, vende. Eu falei, não vou vender. Você trouxe uma focaccia pra mim, né? Trouxe, eu vou te Ah, mostrar. tá, porque eu Mas tô você vendo essa recebe um focaccia. kit, senhora. Você recebe um kit. Tô aqui, ó, já. Eu fiz a focaccia, todo mundo vende, Júlia. Eu, não, gente, não vou vender. Não nasci pra vender, não sou uma boa vendedora, não vou vender. Meu negócio é dar aula, meu negócio é ensinar. Aí eu falei, vou ensinar as pessoas a fazer focaccia, meio da pandemia. Aí comecei a fazer uma live pra ensinar a fazer levain. Porque você precisava do levain pra fazer a focaccia. Então foram 7 dias de live. Eu não tinha nem muito seguidor, não. Eu devia ter, 2.000 no máximo. Aí todo mundo começou... Aí no início tinha gente assistindo. Até o final tinha, devia ter umas 30 pessoas. Aí todo mundo assim, eu não vou fazer. Eu vou comprar. Você pode me vender. Eu, não vou vender. E o Bernardo na minha cabeça. Aí eu falei, cara, tá, quer vender? Aí eu entrei e fiz um flyerzinho de focaccia. Totalmente despretensiosa. Eu tinha um fogão 4 bocas a gás. Falei, bom, quer vender? Vamos vender. Toma aqui o flyer, dei pro Bernardo. Toma aqui, eu vou fazer uma aula de yoga. Eu fazia yoga online na época. Aí, na hora que eu saí, o Bernardo olhou pra mim e falou assim, então, já vendi. Aí eu, quanto? Aí ele, 20 quilos. Aí eu, Bernardo, o quê? Aí ele, 20 quilos. Aí eu, Bernardo, eu não sei fazer isso. O máximo que eu tinha feito eram 2 quilos de uma receita. E as fornadas... de 20 quilos, gente? Pros amigos. Ele mandou pra todo mundo. E todo mundo queria comprar. As pessoas me seguiam e estavam vendo a focaccia. Era pandemia. Meu Deus. Foram 20 quilos em 1 hora. Aí eu, Bernardo, eu não tenho como fazer. Meu amor, eu não sei fazer. Eu não sabia fazer pão até 15 dias atrás. Tipo assim, eu já tinha visto pão, que eu trabalhei no La Salle. Tinha contato, mas eu nunca tinha me aventurado. Aí ele, Júlia, tá vendido e tá pago. Estão aqui os comprovantes, você vai fazer. Aí eu saí desesperada. Eu trabalhava num buffet, liguei pra dona do buffet, que é igual uma mãe pra mim. Falei, Cris, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela, você tem a chave, vai lá na cozinha, pega o que você quiser, depois você me devolve. Aí eu peguei caixas, assadeiras, fui pra casa. Eu virei umas 3 noites assando pão no negócio. E eu assim, o que eu tô fazendo, cara? Que loucura. Virei noite, entreguei e falei, acabou, é isso.
Aí o povo começou a fazer encomenda pra semana seguinte. Meu Deus. Porque tinha gente que não tinha conseguido. Aham. Aí na semana seguinte, uma amiga minha falou assim, Ju, você faz o seguinte, me entrega focaccia, eu vou comprar uns queijos. E naquela época, cara, você ir no mercado era uma função. Sim. Aí você vai no mercado? Não precisa, eu vou te entregar. Aí eu falei, eu tenho que criar os acompanhamentos. Aí eu fiz um cardápio de acompanhamento, comecei a vender. Meu apartamento era isso. Deve ter ficado com coisa até o teto. Cara, tinha uma geladeira. No final, a gente começou em junho, a gente tá fazendo agora 5 anos. A gente começou em junho, no final de agosto, assim, eu já tinha uma geladeira na sala. Meu Deus do céu. No Natal, a minha árvore de Natal, embaixo da mesa eu coloquei sacas de farinha Meu pra Senhor. poder conseguir produzir a quantidade de focaccia. Eu virava todas as noites. Eu não tinha onde enfiar mais nada. Aí chegou, aí é exatamente isso que eu ia chegar, porque eu cheguei e falei, eu tenho que tirar daqui. Não tem condição de eu fazer Não isso. tenho. Eu não tenho condição de ficar em casa. E aí, vou mudar de casa. Não, Júlia, como é que você vai mudar de casa? Você vai aumentar seu custo fixo, como é que você vai fazer e tal? Realmente eu não tinha condição de abrir uma sala, até porque meio da pandemia ainda. Sim. Falei, vou para uma casa maior, com uma cozinha maior. Aí, Bernardo, Júlia, o que a gente vai fazer? A gente vai triplicar nosso aluguel, não dá e tal. Eu falei, cara, é o único jeito. Vamos. O faturamento acompanhou. Mas é isso. É isso. Na hora que eu fui, que a cozinha era maior, que eu tinha espaço, que eu tinha onde guardar, cara, Aí voa mais criei ainda. mais, sabe? Criei mais produtos, consegui aumentar a linha de produtos, eu consegui trabalhar melhor. E aí, 2 anos depois, 2 anos depois não, 1 ano depois eu engravido. Aí eu falei, depois que a Laura nascer, eu vou sair. Aí, quando a Laura tinha 20 dias, a proprietária ligou e falou assim, olha, eu vendi o imóvel que eu moro, e eu sei que vocês estão com um bebezinho novo, então eu tô avisando agora que vocês têm 60 dias pra sair. Aí, eu podia falar em 30, mas vocês estão com o neném, né? A Laura tinha 20 dias. Eu tava preparada pra qualquer cenário, Menos esse. menos esse. Aí, tipo assim, meu puerpério foi chorando, amamentando de madrugada, procurando loja. Apartamento. Não, loja. Porque nessa hora eu parei tudo. A minha empresa já tinha crescido, eu já tinha 2 funcionárias contratadas dentro da minha cozinha, dentro da minha casa. Aham. Falei, cara, eu vou abrir uma loja, depois eu me viro com a casa. Com uma bebê de 20 dias, É. falei, a loja sai de casa, se precisar vou pra casa dos meus sogros, porque Mas a loja tem que continuar, né? a loja tinha que continuar. É É. isso, aquilo ali virou, é o que você falou, foco total na empresa, a loja tem que continuar. Eu não dava conta de continuar a loja. Não adiantava eu procurar um apartamento. Eu falei, a loja vai continuar. E aí, nessas horas, a loja apareceu pronta. Eu entrei na loja. Eu tinha uma bancada de alumínio. Era isso. Comprei tudo. Todas as geladeiras, não sei o que, tudo capital próprio também. Coloquei tudo que dava pra começar. Falei, dá pra começar. E eu, puérpera, eu não podia ir na loja. É. Não podia. Meu estoque ficou sem estante 6 meses. Eu falava com as meninas, me perdoem, elas vão chegar. Porque eu não tinha como chegar na loja pra Sim. poder trabalhar. E é muito louco o que a gente faz na hora que você vira e fala, vai ter uma loja. Acabou. É. Vai a gente tem acontecer. que estar muito certa do que a gente quer, né? E é isso. Eu acho que a diferença entre quem... outro dia eu vi um vídeo muito bom falando sobre isso. A gente... Você pode ter várias qualidades de pessoa, você pode ter várias qualidades em si mesma, só que querer... Ninguém ensina ninguém a querer, Aham. sabe? Então, assim, eu gosto muito também de ver isso nas pessoas que eu contrato, porque, assim, não tem como você ensinar, não tem como você dar esse skill pra Curso nenhum pessoa. vai ensinar. Não, a pessoa tem que querer, você tem que querer, porque se nesse momento você foi testada quantas vezes até hoje? Aham. Quantas vezes eu fui testada a desistir? Várias vezes. Só que eu quis continuar, entende? Então, assim, o empreendedorismo é muito baseado nisso também, sabe? Porque, assim, o que difere, né, um empreendedor do outro? O que faz um ter sucesso e o outro não? Visão? Com certeza. Ideias inovadoras? Com certeza. Agora, perseverança? Cara, você tem que ter. Porque senão Não adianta você cai no nada. primeiro... Não adianta você ter um produto bom, um serviço bom, nada. Você Você tem não que vai... ter perseverança. E você tem que continuar, porque vai errar. É. Vai ter gente falando mal. Vai ter funcionário te dando perna. Vai ter tudo. Tudo. Qualquer Tudo. problema vai surgir. E assim, mesmo só muda o endereço. É que nem marido, só muda de endereço. Problema de filho, só muda de endereço. Todo mundo tem os mesmos problemas, só que de uma forma diferente. Só que a diferença é quem vai continuar e quem não vai. E quem vai lutar pra melhorar, quem vai querer ouvir o cliente, quem vai estar o tempo todo em busca de melhorar, entende? Agora, se você estagnar,
Ah, não. Acomodar. Tá Aí vem o ótimo. mercado, engole você assim, ó. É. Num segundo. Em um segundo. Isso também causa. Você me perguntou do filme, né? E das séries. Eu fiquei pensando e me veio também alguns pensamentos, assim. Black Mirror. Eu acho Você já viu Black Mirror? Não. É uma série muito legal. Já vi algumas coisas soltas, mas sentar pra assistir, não. Não, e é legal que Black Mirror você pode ver qualquer episódio, que cada um é um diferente do outro, né? É. E ele fala sobre o impacto da internet na vida das pessoas de formas totalmente aleatórias. E tem uns episódios que são bem loucos, assim. Mas a internet, ela faz com que a gente hoje tenha que inovar o tempo inteiro. Porque o mundo tá na palma da tua mão. Então não dá pra você dormir no ponto. Isso é muito bom, mas isso é muito ruim também. Cansativo muito também. cansativo, gera muita ansiedade. Então a gente saber também o momento de desligar, sabe? Uma das coisas que foi virada de chave na minha vida, que eu falo pra todo mundo. Cara, eu sempre tenho conversado com muitos empreendedores. Sempre, né? Cada vez mais, na verdade. Vou te dar esse conselho também, se você não tá fazendo já. Há 2 anos, eu passei a praticar esporte. E é a única forma que eu consigo Parar. desligar. Mas é É verdade. a única forma. Nem tomando banho eu consigo desligar. Não consigo. Mas eu gosto de correr, né? Teve uma época que eu tava correndo ouvindo podcast. Começou a me deixar mais ansiosa. Eu falei, cara, não adianta. Ouvindo podcast, então, esquece. Eu Não. escuto podcast no carro, indo trabalhar, volto, vai no... Mas assim, correr, aí eu falei, não dá. Esse horário, esse momento não dá pra Esse momento entrar você precisa se outra coisa conectar de com trabalho. você mesmo. Exato. Porque é isso, você tá correndo, aí você vai começar a ficar ansiosa, que você tá tendo a ideia, você não tá tendo como anotar a ideia, porque aí chegou no... Mas assim, me desligo. Aí vem várias ideias muito boas. Também. Com a cabeça desligada. E aí eu chego em casa, eu anoto Mas e dormindo vem eu tenho coisas ideias, maravilhosas. sabia? Eu acordo trabalhando, de verdade. Eu acordo. Não é, não. Eu acordo com um roteiro pronto. Eu acordo Também. lembrando de um anúncio que deu certo que eu posso refazer. Também. Eu já acordei com receita pronta. Pronta. Eu também. Cara, é uma loucura isso. Então, mas É isso que eu tô te loucura. falando. O esporte, ele não me dá isso. Porque eu jogo tênis. O tênis, eu preciso estar presente. A minha cabeça, ela não tá em stand-by, como quando eu tô dormindo. Ela tá focada naquilo ali. Então, eu fiquei assim, eu tô num ciclo de vício, assim, porque eu tô viciada em conseguir descansar a minha cabeça. Então, Eu aprendi a fazer isso. Exato. Então, às vezes, eu tô jogando 1 hora, aí eu falo, não quero mais. Aí eu jogo mais 1 hora, aí eu não quero mais. Aí eu jogo 3 horas, tipo assim, porque eu fico, cara, que delícia. Que bom. Porque porque você precisa de respirar, assim. Exato. É muito Lu, tempo, né, sem respirar que a gente fica. E eu queria te fazer uma pergunta. Qual que você acha que é o futuro da maquiagem? Então, tá aí, né? É uma coisa que eu acho que muita gente não pensa e que deveria pensar. E eu não digo só pra maquiagem, não, tá? Vamos falar talvez do ramo da beleza, onde tá cada vez mais aquecido e as pessoas só se enxergam de forma autônoma. É meio que eu tô propondo um caminho inverso. Por quê? Porque assim, todo mundo, agora a moda é ser empreendedor, né? Todo mundo é empreendedor. Só que, cara, nem todo mundo nasceu pra isso, sabe? Nem todo mundo nasceu pra empreender. Empreender é uma coisa muito difícil e gera muitos problemas também pra sua vida. Onde quando você tá linkado a uma empresa, você consegue não ter muitos problemas, né? E muitos poréns que você precisa fazer nesse meio do caminho. Então, eu acho que trazendo um pouco pro que eu vivo e um pouco pro que os maquiadores que trabalham comigo vivem, é você poder ter uma profissão autônoma dentro de uma empresa onde te dá uma estrutura e te dá uma tranquilidade de coisas que você não precisa resolver, né? Então, você tem um espaço cuidado, você tem a manutenção desse espaço feita, você tem a sua agenda feita, você tem o marketing feito, muitas coisas... Muito difícil. Exato, que você consegue fechar a porta, ir pra casa, dormir e acordar. E não se preocupar. E mesmo assim, você consegue ter o domínio da tua agenda, né? Você consegue fechar um sábado, você consegue não trabalhar numa segunda, numa terça, numa quarta, você consegue tirar férias, você consegue fazer as coisas que quando você é CLT numa empresa lá, full time, você não consegue. Então, eu acho que esse meio do caminho também é muito bom. Então, eu acho que a maquiagem, eu acho que daqui a uns 20 anos a gente vai ver o que é o futuro da maquiagem, né? Porque o mercado começou a aquecer há uns 10 anos atrás, onde a gente tá
hiper consumindo beleza. E eu acho que a tendência é cada vez isso aumentar mais. Onde a internet está fomentando cada vez mais também, né, esse consumo. Então, eu acho que a gente vai ter muito mais pessoas mais velhas trabalhando. Coisas que a gente não vê muito. Prestando serviços. Então, as mulheres mais velhas, homens mais velhos. Mas também pessoas querendo se associar a empresas de sucesso. E para darem continuidade ao caminho delas, sabe? É porque é difícil, né? A gente fala... eu também... Eu dou aula, eu sou professora também. E uma coisa que eu detestava era isso. Que, eu também tenho que procurar aluno, não sei o quê. Quando tinha escola e a escola resolvia, cara, é isso. Tá ótimo. Quer que eu dou aula? Eu dou aula. Mas não me coloca pra divulgar a aula antigamente, tá? Hoje em dia eu não sou mais essa cabeça. Mas, sim, naquele momento pra mim tava ótimo. Tá tudo bem você chegar num lugar e você não ter que... Porque é tanto problema que você tem pra resolver se você estiver ali sozinho nessa frente, que às vezes, sim, é melhor você estar embaixo de um guarda-chuva que, aqui que tá... resolva muitas coisas pra você. E que, se você não tiver personalidade pra aguentar, é o que a gente falou, é muito trabalho. É muito trabalho. E, Ju, eu acho que as pessoas também não conseguem entender, e eu acho, tá? O empreendedorismo, ele funciona durante um certo tempo, entendeu? A gente não consegue ter esse gás a vida toda. Sabe? Você tem que ter um caminho ali. Tem que ter um caminho. Da mesma forma, a profissão autônoma. Você não tem esse gás a vida toda. O autônomo machucou a mão, e aí? Isso aí, além disso, né? A gente vive isso aí, dentista, médico, nail design, enfim, todos, né? Maquiador e tal, todo mundo que trabalha com o corpo, né? Tem que tomar muito cuidado. Mas eu digo assim, essa sede, essa coisa e tudo mais, a gente precisa ter o planejamento do futuro. Você precisa olhar pra frente, sabe? Como é que eu vou continuar? Como é que eu vou largar essa cauda, sabe? Então, eu sempre tive esse pensamento e eu acho que o estúdio, ele é um meio onde muitas pessoas vão conseguir alargar essa cauda, sabe? E trabalhar e poder também ir para esse lugar com tranquilidade, chegar lá, atender seus clientes, sair, ir embora para casa, viver sua vida, sabe? Tipo assim, com tranquilidade. Então, eu acho que tem muitas coisas novas vindo aí no mercado, sabe? Formatos novos, né? Formatos novos de trabalho, formatos novos de pensamento. Porque eu acho que tá muito assim, extremista, né? Agora, todo mundo é empreendedor. Todo mundo é empreendedor, ou a sua profissão vai ser substituída pela IA. E maquiagem não dá, gente. Não dá pra IA fazer sua maquiagem. Por enquanto, ela pode não te temos ensinar, robôs. mas não vai dar pra ser muito também, não. Exato. Vamos pro nosso bate-bola. Tá maravilhoso o papo, mas Vamos. a gente precisa ir pro nosso final. Vamos lá. Um livro. Olha que eu não leio. Tá aí um defeito. Um dos meus defeitos. Não, já li vários livros. Vários. Mas assim, nada pra te falar. Ai, nossa, foi o livro da minha vida. Nem lembro. Filme também. Não? Amo, vejo muitos. Uma série, Black Brilho Mirror. Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Sou apaixonada por esse filme. Então pronto, ó. Filme, conseguimos. Uma série. Black Mirror eu acho muito interessante. Mas vejo muita série também. Amo várias. Mas Black Mirror acho que vale ver. Uma comida. Japonesa, certeza. Eu também sou viciada. Nossa, eu sou É o meu totalmente pecado. viciada. Qualquer dia, o Bernardo chega e fala assim, o que você quer pedir? Japonesinho. Aí ele, nem sempre precisa falar. japonesinho. O que aprendeu como mãe, que não sabia como filha. Ai, olha, tanta coisa, né? Ai, olha, assim... eu acho que resiliência, mais empatia, saber que a gente não controla tudo. As coisas fogem muito do nosso controle. Entender que a nossa felicidade não tá mais nas nossas mãos. Eu tinha ideia, e aí eu vou fazer um paralelo com o empreendedorismo. A maternidade é uma coisa que a gente ouve muito falar, né? Empreendedorismo a gente ouve muito falar. E aí quando a gente não tá vivendo, a gente fala, ai, porque você fez isso? Na maternidade também. Eu nunca vou fazer isso como mãe. A gente não tem a mínima noção do que é maternidade nem empreendedorismo antes da gente viver. E aí, quando alguém fala pra mim, ai, não, porque maternidade, blá, 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 eu falo, gente, olha aqui. Tem filho? Só vamos encerrar com esse assunto aqui, porque não. Pra começar, tem filho? Tem Você filho? não tem, não. Então você já aprendeu a não falar? Porque se você tem filho, você não fala. Não, se não Você tem, não não dá sabe. muito conselho, você fala assim, olha, pra mim foi assim, mas boa sorte. Porque
Nem adianta. E aí é o mesmo paralelo também que eu faço com o empreendedorismo. Cada um tem a sua história. Sabe? É igual filho, a personalidade. Exatamente. Eu tenho 2 Aham. e o meu caminho com cada um foi muito diferente. Eu passei com o Lucas agora uma situações que eu nunca pensei que eu fosse passar. Porque com o Pedro foi totalmente diferente. Então, assim, coisas de temperamento, de relacionamento, de lidar, como que o Lucas lidar com a minha não presença em casa às vezes, e como o Pedro tratou isso e sentiu isso. Foi totalmente diferente. Sabe? Não tem receita de Não bolo, tem. não tem manual. Não tem. O negócio é a gente ter o feeling no momento e saber como lidar. Empreender é. Empreender é você saber lidar com o desconforto. A frase que eu mais escuto dos meus filhos. Te amo. Ó, te amo, vem brincar comigo e larga o celular. A frase que eu mais escuto dos meus clientes. Graças a Deus é que eu tive uma ideia maravilhosa, foi ter feito o Estúdio Lurec e que é a solução da vida delas, assim. Eu escuto muito isso e isso me deixa muito feliz. Foi uma coisa que você me falou também. Eu sou clientaça. A frase que eu mais escuto da minha equipe. Que o Estúdio Lurec foi um divisor de água na vida deles. Quem é a sua referência? Minha mãe. O que é sucesso pra você? Saúde, ter saúde e amar o que eu faço. Porque eu acho que amar o que você faz é um presente. Nem todo mundo, né, consegue. Tem esse privilégio. Tem esse privilégio, é. Então, eu acho que amar o que a gente faz e ter saúde, o resto a gente consegue, né? O resto a gente vai conquistando. Sentiu que um pratinho vai cair. Pra quem que você liga? Meus pais. O que é inegociável na sua agenda? Cuidar de mim. Porque cuidando de mim, eu cuido da minha família, eu cuido do meu trabalho, eu cuido de tudo. Sem cuidar de mim, eu não consigo mais. E qual o roteiro perfeito pra um dia de folga? Tá aí. Roteiro para um dia de folga. Luciana de hoje, tá? Acordar, tomar um café da manhã com a minha família. Preparar o meu ovinho com meu filho, com meu marido. Fazer o pãozinho deles. E jogar tênis. Eu, meu marido. A gente vai pro clube, meus filhos. A gente fica lá. Depois, almoçar com a minha família, meu irmão, Mari, minha mãe, meu pai. A gente sempre faz almoços em família. Terminar com um vinhozinho branco bem gelado. E um sorvete delicioso de algum lugar muito bom. Qual lembrança que você quer que as pessoas tenham quando pensarem em você? De uma mulher que não teve medo de se reinventar, que é apaixonada pela família, pelos filhos e pelos amigos. E que teve coragem, assim, de ir atrás do que ama e de fazer o que gosta. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né? A gente ir atrás do que a gente realmente foi chamada pra fazer. E eu tenho certeza que eu fui chamada pra fazer o que eu tô fazendo hoje. Assim, certeza. Eu já recebi alguns recados de Deus. Não sei se você acredita. Muito. Mas durante alguns anos eu venho me conectando cada vez mais com ele. Eu já tive momentos que eu quis desistir. E ele deu um jeito de me falar que não dava pra eu desistir. Não, minha filha, a sala do lado Ô, já é amorzinho, sua. você tá querendo, mas não Olha, vai ter como. Já peguei a sala aqui pra você. Vambora, vai. Exato. Posso te contar essa história? Pode. É rapidinho. Eu tive um momento, assim, há uns anos atrás, que eu realmente fiquei mal. E eu conto isso pra minha equipe, elas não acreditam, tá? Porque a gente fica sempre sorrindo, A né? gente não mostra Exato. as partes difíceis. E aí, eu tive uma moça que ajudava na limpeza do estúdio, serviu o cafezinho e tal. Carol, o nome dela. Maravilhosa. Sempre com um sorrisão no rosto, assim. Só que eu nunca tinha tido muito tempo de sentar pra conversar com ela. Já cumprimentava tudo, sempre fui muito, sempre, né, procuro ser muito educada e acolhedora com a minha equipe, mas é muita gente, então nem sempre eu consigo sentar pra conversar com todo mundo. E aí eu tava um dia lá fora, no Prime, e ela falou: Lu, eu queria conversar com você. Aí eu falei: claro. Ela: cara, eu tive um sonho com você e eu preciso te contar. Eu tô há alguns meses já segurando isso. Eu falei: não, pra já, conta. Como é que você não me contou antes? Vambora, pode falar. Ela: então, eu sonhei que você tava num lugar assim, segurando um microfone, e tinham milhões, centenas de mulheres na sua frente, chorando. E você falava, e elas choravam de gratidão, assim. E aí, na hora que eu tava assistindo essa cena, Deus veio no meu ouvido e falou assim:
ela não sabe, mas eu uso ela pra mudar a vida de todas essas mulheres. Então fala pra ela não desistir, que agora não é mais sobre ela. Agora é sobre todas essas mulheres, sobre todas vocês. E eu fiquei assim. E eu tava assim, muito mal. Muito mal. E ela falou, e ela chorava assim, me contando. Ela falou, Lu, não adianta você tentar parar. Você não vai poder parar porque ele não quer que você pare. Então não adianta. Se cura, se fortaleça, porque agora é sobre nós, entendeu? E eu fiquei assim, meu Deus, tipo assim, não tinha hora mais perfeita de eu escutar isso, sabe? Então, ela tava há meses esperando pra te contar. Exato, eu até fico emocionada. Porque o empreendedorismo, ele leva a gente a pensar em parar, ele leva a gente a querer desistir. Várias vezes. Várias vezes, entendeu? E tem vezes que a gente simplesmente tem que escutar o nosso coração, escutar Deus, escutar os recados, né, que o mundo traz pra gente. E dessa vez chegou dessa forma. E eu falei, realmente, ok, vamos apagar aqui tudo que eu tô pensando. E, enfim, já tive várias outras situações maravilhosas. Então, cada vez mais me conectando com Deus, com o universo, com tudo de bom, né, que tem. É importante isso, a gente se conectar, porque tem muita coisa ruim também, né? Então, assim, se conectar com o que é bom, com as pessoas que te querem bem, com quem te deseja bem, isso é muito importante. Então, essa história me marcou muito, foi alguns anos atrás, uns 3 anos atrás. Até hoje a gente se fala por direct, ela fica falando, você é maravilhosa. Eu fui muito feliz quando eu trabalhei aí. Ela, graças a Deus, conseguiu o emprego que ela queria, porque ela quer fazer psicologia. E ela conseguiu um emprego lá na Estácio, tá trabalhando lá. Ela, se Deus quiser, ela vai conseguir conquistar os sonhos dela também. Mas, enfim, foi uma pessoa que passou. Tem anjo, né, também, que manda aqui, fala, toma aqui, escuta o que tem pra te falar. Eu acredito que ela fez isso, ela esteve lá pra me passar esse recado também. É isso, eu super acredito. Estamos na fase do não quero que você vá. Você deve estar nessa fase também. O mais novo tá com 3 anos. Mas não tá com 2, Mamãe, por que você vai trabalhar? Ai, meu Deus, nossa, eu escuto muito isso. Aí eu falo, sabe o que eu falo pra eles? Eu falo assim, mamãe ama trabalhar. E através do trabalho da mamãe que a gente consegue conquistar as nossas coisas. Um dia você também vai ter um trabalho que você também ama. E aí eles ficam meio, não quero trabalhar. E aí eu falo, Pedro, o Pedro que me questiona muito isso, né? Eu falo, meu amor, você vai também gostar de trabalhar um dia, encontrar o seu propósito. A mãe ama o que ela faz. E aí o Pedro, eu acho que de tanto eu falar isso, ele já fica, minha mãe é a melhor maquiadora do mundo. Que bonitinho. É uma graça, é uma graça. Aí ele fica, mamãe, sabia que você é famosa? Aí eu, Pedro, não sou famosa. Aí ele, sim, todo mundo do meu colégio sabe quem você é. Aí eu, sim, mas eu sou sua mãe. Então as pessoas do colégio sabem que eu sou. Aí eu acho que ele, porque ele acha que eu, né, tenho um Instagram, ou que eu já apareci algumas vezes em televisão, besteira, assim, né? Mas ele acha o máximo, assim, eu acho muito fofo ele ter orgulho, né? É delicioso. Cada vez mais eles vão entendendo e vão absorvendo. Exato. Foi maravilhoso. Eu também amei. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Volto a repetir, sou fã. Obrigada. Há muito tempo. E conte para os nossos ouvintes onde eles podem te encontrar. Lojas, arrobas. São 4 lojas no Rio, uma em Copacabana, uma no Leblon, uma no Blue e uma no Prime, que fica em frente à tua casa. E hoje, né, agora é dia 10, dia 31 a gente acabou de abrir a loja de Moema, em São Paulo. Estamos lá com um ponto também. O arroba é @Lurch, L-U-R-S-H, ou estúdio, S-mudo, estúdio Lurch, também no arroba dos estúdios. Mandem mensagem, podem mandar direct, eu respondo todo mundo. Lá pode agendar a hora. Lá tem o linkzinho da bio. Eu sempre indico, tá? Minhas amigas vêm de Belo Horizonte. Eu preciso maquiar. Gente, vai no Lurch. Onde você vai estar hospedada? Me fala que eu te falo qual que é a unidade mais melhor, perto. Exato, qual porque vai resolver sua vida. É isso. Quem quiser pode mandar mensagem. Eu super respondo direct. Todos. Pode demorar, mas eu respondo. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Obrigada foi um prazer. Foi sempre ótimo. Bom. Nos vemos mais por aí. Com Agora certeza. ela vai ganhar focaccia, tá, gente? Sim, que eu ouvi falar dessa focaccia. Já tô uma hora ouvindo dessa focaccia, pelo amor de Deus. Gente, muito obrigada. Esse foi mais um episódio de Mamãe é a Chefe. Vocês podem nos encontrar no Instagram, @mamãeachefe, ou o meu arroba, que é o @chefjuliandrade. Os episódios estão disponíveis no YouTube e no Spotify. E esse episódio e todos os outros foram realizados com o apoio da Chef Julia Andrade, que é minha empresa, não sou só eu, e da Noise Graphics.
Até a próxima. Muito obrigada.